Viu? E um assunto tomou conta das redes sociais, das rodas de conversa na semana passada, né? A cena se passou em um avião. Uma mulher que estava no assento da janela se recusou a trocar de lugar com uma criança. Um vídeo foi gravado, rapidamente viralizou, olha só. Se nega trocar com uma criança que também pode. Porque ela não quer trocar de lugar. Brincadeira, né? Não quer trocar de lugar porque não quer. Até perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa. Porque se a pessoa tem algum problema, uma deficiência, a gente entende. Bater palma pra ela. A gente entende, mas a pessoa não tem nada de ter trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. E isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. Porque se fosse um adulto, tudo bem, mas uma criança é demais. Aqui a gente não vai entrar na polêmica de quem tá certo, de quem tá errado, de quem gravou, de quem não gravou, nada disso. A gente quer trazer a temática limites, limites às crianças, né? Por isso que eu converso agora com a psicóloga infantil Michele Freitas. Bom dia, Michele, seja bem-vinda ao Mulher Demais, viu? Tô colocando no teu colo esse tema que ganhou as redes sociais. E não somente as redes sociais, né? As pessoas passaram a imprimir a sua opinião sobre esse assunto. Então, assim, a gente vai conversar sobre isso agora. Bom dia, seja bem-vinda, viu? Bom dia, Bruna. Bom dia para quem está assistindo. É uma alegria estar aqui compartilhando, né, um pouquinho do que eu sei até hoje sobre desenvolvimento infantil. E, nossa, que situação, né? E toda situação, ela tem várias perspectivas, né, de se ver. Então, é importante não julgar antes de procurar informação sobre o assunto, porque toda situação ela precisa de vários pontos de vista para poder a gente conseguir chegar a uma conclusão, inclusive essa do avião. Exatamente. Ó, eu quero a sua participação sobre esse assunto. Se você tem dúvidas, se já viveu alguma situação parecida, né? Não precisa nem ser no avião, mas no supermercado, por exemplo, alguma loja. Vai mandando aí sua mensagem para nós no 991050400, porque o assunto aqui, independente dessa repercussão, desse fato, é sobre impor limites às crianças. Você consegue dizer não às crianças? É difícil, não é, Michele? Existe diferença entre impor limites e somente dizer não aos pequenos? Olha, essa questão de imposição de limites é muito importante, porque a criança ela precisa ter esse senso de autonomia e de tomada de decisão no futuro. Então é muito importante que desde pequenininho elas entendam o não, né? Entendam para que serve o não, qual a função dele e como responder a isso. Então, à medida que elas vão crescendo, elas vão aprendendo e decodificando essa informação. Lá até os 3 anos, mais ou menos, é muito difícil para a criança entender o não, né? Então, eu sempre oriento os pais a falar ou não isolado e não colocar no meio da frase. Por exemplo, se a gente mostrar, e hoje em dia tem até alguns pais que estão compartilhando na internet, se a gente mostrar um batom para a criança e aqui um lápis e a gente perguntar qual não é o batom, ela vai apontar para o batom. Então, é muito difícil nessa fase eles processarem essa informação. Por isso que é importante ser direto, ser claro e trazer essas situações para a criança, para ela trabalhar essa frustração diante de uma ordem, de uma instrução, porque elas vão precisar lidar com limites durante toda a vida delas, né? Você falou uma palavra crucial, frustração. E muitos pais têm receio dessa frustração. Eu vou traumatizar o meu filho, ele não vai gostar mais de mim, ele vai deixar de me amar. E isso acaba sendo uma super proteção. Aquela criança fica ali envolvida numa redoma, né? Como se nada fosse atingir. E não é assim que acontece, né, Michele? Quais são os riscos dessa super proteção? Então, existem muitas consequências negativas para o futuro da criança, quando não se existe esse desenvolvimento da autonomia desde a infância, de entender que durante a vida essa criança ela vai passar por momentos em que ela vai precisar ouvir o não, ela vai precisar passar pela frustração. E se esse ambiente não é gerado desde a infância, então isso fica muito difícil, né, no futuro, elas independentemente conseguirem enfrentar.
Então, por isso é tão importante gerar ambientes e permitir que a criança se frustre e não ceder naquele momento. Porque isso a gente vê com base na terapia cognitivo-comportamental, que geralmente é a abordagem que eu uso em clínica. Porque se um comportamento é aprendido, por exemplo, aquela criança aprendeu que todas as vezes que ela chora, ela vai ter aquilo que ela quer. Então, essa é a forma de comunicação que ela aprendeu. Sim. Por isso que precisa ser ensinado e precisa ser colocado limites desde a infância. Vamos trazer um comentário que chegou aqui no nosso WhatsApp, no 991050400. Vamos ver o que essa telespectadora aqui está dizendo para a gente. É um assunto que eu lido todos os dias, porque eu tenho um neto que mora comigo e meu esposo não sabe o que é essa palavra, não. Eu já falei para ele, portanto para o esposo, né, que não também é amor, mas na boca dele só sai sim. Não sei mais o que fazer, já virou até questão de briga aqui em casa. Você vê que a comunicação entre a família também é fundamental, porque confunde até a criança, né? Porque a avó vai dizer não, o avô vai dizer sim e vira aquele embate onde gera até realmente uma confusão para a criança e uma briga entre esses dois, né? Tanto o avô quanto a avó. O que é que pode ser feito nessa situação? Ela disse, eu não sei mais o que fazer, Michele. Geralmente os avós, eles cedem um pouco mais, né? Porque tem açúcar, né? É muito bom casa de vó, né? Mas é importante que exista essa comunicação mesmo e os pais coloquem essa posição, se posicionem com autoridade nesse sentido, para que eles entendam que ali a primeira palavra que fica é a deles, né? Porque eles são os pais, eles que estão ali a maior parte do tempo com a criança. Então, todas as pessoas que estão ao redor, que participam do desenvolvimento daquela criança, precisam entender o que é que funciona para o bem delas, né, para o futuro delas, de forma positiva, né, no desenvolvimento dessa autonomia, no desenvolvimento emocional da criança. Então, é necessário passar por frustração. Mas tudo bem cair ali ou aqui, porque somos seres humanos, né? E eu sempre trato com as famílias essa questão de, vocês como pais, vocês vão errar. Né? Então, nós precisamos entender também esse lado humano, mas sempre existem estratégias e isso a gente precisa observar de acordo com cada criança. Cada criança, ela entende, não que ela tenha um tempo específico, porque toda criança precisa alcançar o marco de desenvolvimento esperado para aquela idade dela. Mas existem estratégias específicas e individuais para cada criança. Por isso que a gente faz um plano individualizado de ação, mas sempre pensando nessa necessidade de desenvolver essa autonomia e independência desde a infância, né? Para que ela lide com aquelas frustrações. E não dá para exigir muito das crianças também, né, Exatamente. Michele? Você vai dar um não para algo que a criança quer muito, que ela deseja, que naquele momento ela acha que é o certo, né? Que é o que ela merece, por exemplo. Não dá para exigir que essa criança entenda da forma como um adulto entenderia. Às vezes até a gente não gosta, né? Quando a gente se frustra, imagina esperar de uma criança um comportamento de um adulto. Então, o combinado tem que ser realmente entre os adultos, né? Porque a criança realmente ali vai chorar, vai fazer birra, mas é um ato de amor, não deixa de ser, né? Exatamente. A criança, ela tá ali, ela é imatura emocionalmente. Nós somos os adultos da relação. Está sendo construída, né? Exatamente. Às vezes a gente vai precisar ouvir o chorinho ali um tempinho, vai precisar acolher também, porque é necessário acolher, mas isso não significa reforçar aquele comportamento inadequado, né? É acolher para ensinar sobre limites, porque aquela criança vai passar por frustração e a gente precisa estar pronto para isso. Pois é, a gente viu aí, né, esse caso do avião, mas outros vários casos acontecem diariamente. Eu até citei a questão do supermercado, né, criança fazendo birra no supermercado, numa loja. Qual é a maneira mais adequada, digamos assim, de proceder numa situação como essa, quando a gente lida não somente com a criança, mas com outras pessoas ali ao redor, né? A gente viu que durante o avião, né, da história lá do avião, teve gente que filmou, teve gente que se posicionou, teve gente que só se manteve ali na sua, né? Numa situação como essa, como pai, como responsável, existe uma maneira mais adequada ou ideal de proceder numa situação assim de birra? Como é que você acha? Olha, primeiro a gente tem que identificar as características da criança. Certo. Se eu sei que a criança ela tem dificuldade de enfrentar estímulos como, por exemplo, um supermercado, que você já sabe que ela vai emitir a birra ali naquela situação, primeiro não leva. E aí depois você vai gerando ambientes
E a gente fala muito do brincar. O brincar é o ambiente da criança. Sim. É um ambiente em que a criança vai aprender. Então, simular essas situações, simular antes, né? Isso a gente chama de previsibilidade, né? Por exemplo, no caso do avião, olha, a gente vai pro avião, brinca com o avião com a criança antes vai gerando isso, essa previsibilidade, para que ela se adapte àquela situação e consiga generalizar. Ali no caso do avião, eu até me chamou a atenção, porque a criança ela já estava no local antes da passageira chegar. Então, foi retirado de um lugar que era um estímulo positivo para ela. E é um adulto que tem que controlar aquilo, né? E é claro que ela ia se frustrar. Poxa, eu estava aqui tranquila, eu achei que era meu lugar, e aí de repente eu saio. Igual quando a gente chama a criança no meio de uma brincadeira, vamos tomar banho. E aí você está tirando ela daquele ambiente que é dela, sem dar nenhuma previsibilidade daquilo, sem falar antes, 5 minutinhos, a gente vai tomar banho. Boa. E ela vai se organizando para essas situações. As emoções, né? Exatamente. Muito bem, excelente. Tem mais um comentário que chegou aqui no nosso WhatsApp, no Zap do MD. Solta aqui na tela para a gente acompanhar. Bom dia, Bruna. Eu sou motorista de transporte escolar e lido com muitas crianças. E o não faz parte do meu dia a dia. Minha filha também está no carro e com isso eu acho bem difícil lidar, porque os pais às vezes dizem o sim, mas eu não posso sempre dizer o sim. Então é quem está do outro lado, mas que ainda assim lida com essas crianças de forma profissional também, né? Então é o motorista do transporte, é a professora da escola. Tudo isso precisa ser também monitorado, né? Eu acho que é uma missão dos adultos mesmo nesse processo, que é a educação dos pequenos, né, Michele? Não dá para fugir disso, né? Exatamente. E o que acontece muito, tanto na escola quanto em ambientes fora, né, de casa, onde a criança precisa enfrentar certas situações, é que os pais muitas vezes não levam essa informação e esse senso para a criança de que ali naquele ambiente a autoridade é outra pessoa. Na escola é a professora, por exemplo, no transporte escolar seria ali o motorista, né, quem está supervisionando as crianças. Então ali eles vão saber direcionar a criança na instrução que ela precisa seguir naquele momento. Eu sempre digo que a vida não funciona sem regras, sem instrução. Então, eles precisam entender que naquele ambiente ele precisa respeitar aquele adulto que está responsável por ele. E isso é gerado em casa. Isso é estimulado em casa pelas famílias. Perfeito. Olha aqui, ó, bate-papo para a gente já trazer, né, essa visão técnica e profissional diante dessa situação que tomou conta, né, na semana passada das conversas também. Vou deixar o Instagram de Michele, @MicheleFreitas, tá certinho ali com 2 Fs, não é isso, Michele? Isso mesmo. @MicheleFreitas lá no Instagram. Obrigada pela participação, até a próxima, viu? Eu que agradeço. Adorei, já até a deu uma próxima. iluminada aqui nas ideias. Até a próxima, bom demais.